Dentre os conteúdos da educação física, ginásticas é daqueles que é cobrado em concursos e quando cai nas provas, muita gente tem dúvidas, às vezes por falta de familiaridade ou simplesmente porque não assistiu esse vídeo aqui. A gente vai ver algumas questões para você entender o que é fundamental saber sobre ginásticas para acertar na sua próxima prova. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Vamos começar com essa questão aqui que fala assim: de acordo com a BNCC, são ginásticas que se caracterizam pela exercitação corporal orientada para manutenção da condição física individual ou para modificação da composição corporal. As ginásticas de, e aqui a gente tem 4 itens: condicionamento físico, exibição, experimentação e motricidade. Como a questão tá falando da BNCC e, é claro, também pela descrição que fala de manutenção da condição física ou ainda para modificação da composição corporal, só tem uma alternativa correta, que é o item 1. Condicionamento físico. A BNCC não tem exibição, experimentação ou motricidade, enquanto os tipos de ginásticas, ou, na nomenclatura, objetos de conhecimento. Quais são, além do condicionamento físico? Ginástica geral e ginástica de conscientização corporal. A gente vai ter característica, por exemplo, a ginástica geral tem um aspecto de exibição. Experimentação a gente vai ter dentro da BNCC, mas não é uma forma de ginástica como está perguntando aqui. Por isso, quais estão corretas? A gente só tem apenas um. É por isso que a letra A é o gabarito dessa questão. Aproveita e já me diga aqui se você acertaria, comenta, deixa seu comentário falando o que você achou dessa e das próximas questões que a gente tá para ver aqui. A outra questão é a seguinte: após a aprovação da proposta da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, no dia 6 de abril de 2017, foram apresentados conteúdos subdivididos em unidades temáticas. Quais são as unidades temáticas de educação física que deverão ser trabalhadas nos últimos anos do ensino fundamental, 8º e 9º anos? Professora, mas não era um vídeo sobre ginásticas? Também. Por quê? Porque a ginástica, sendo uma unidade temática, outro ponto importante de se saber é que é uma unidade temática que vai ser trabalhada nos diferentes anos do ensino fundamental. E a BNCC, em especial, organiza esses conteúdos e, no caso da ginástica, a gente vai ter ela sendo trabalhada desde o 1º ano até o 9º ano. Então, sim, ginástica é um conteúdo de 8º e 9º ano. Quais outros? Aí a gente vai ter que brincadeiras e jogos não é trabalhado de 8º ao 9º. Aqui, a letra B e a letra C estão ali pertinho e a gente não tem treinamento de força como unidade temática na BNCC. A diferença aqui é que, além da gente ter que saber que ginásticas é um conteúdo a ser trabalhado, assim como danças, que aparece nos dois, práticas de aventura, que aparece nos dois, e o correto mesmo seria dizer práticas corporais de aventura, mas nesse caso, todas as alternativas trouxeram a mesma nomenclatura. Brincadeiras e jogos não está. Então, a gente encontra aqui que a alternativa correta é a letra C, mas vale destacar que não temos brincadeiras e jogos no 8º e 9º ano e ginásticas a gente tem todos os anos, assim como os esportes, assim como as danças. Lutas a gente não tem no 1º e 2º, práticas corporais de aventura a gente não tem nos anos iniciais e brincadeiras e jogos a gente não tem nos últimos anos, 8º e 9º, que era o que ajudava a responder essa questão aqui. Continuando, outra forma de ginásticas caírem nos concursos em educação física é perguntando das ginásticas chamadas de esportivas, que na BNCC vai inclusive aparecer na unidade temática esportes, os fundamentos da ginástica olímpica. Ai, questão de 2023, mas ainda usando a nomenclatura de ginástica olímpica. O correto é ginástica artística. Mas vamos lá. A parte disso, professora, dava para recorrer? Dava, mas dá para também entender e chegar na questão aqui na alternativa correta. Então, a ginástica artística tem por base a evolução técnica de diferentes exercícios físicos e suas provas são realizadas por homens e mulheres. Assinale a alternativa correta, que contém uma prova da ginástica olímpica, deveria ser artística, realizada somente por mulheres. Então, além de compreender, conhecer quais são as provas da ginástica artística, é importante que você saiba quais que são para homens, quais para as mulheres, quais são exclusivas e quais são comuns. Então aqui, nos exemplos das alternativas, cavalo com alças é só para homens, barras assimétricas é o gabarito da nossa questão, porque é só para mulheres, salto sobre o cavalo, o nome recente é salto sobre a mesa, e tem tanto para homens quanto para mulheres, e a barra fixa
é um aparelho só para homens. Além disso, a gente tem a trave, que é um aparelho só para mulheres, e também as argolas e as paralelas, as barras paralelas masculinas, que são só para homens, tá? Então, saber essa diferença é importante, ter muita atenção, porque aqui falava somente, né? Então, é salto sobre o cavalo, nome mais atualizado, salto sobre a mesa, e barras assimétricas. Tem para mulheres os dois, mas que é só para mulheres, aí é barras assimétricas. Esse é o gabarito da questão. Questão aqui da Secretaria de Educação da Bahia. A ginástica geral é uma modalidade que se fundamenta em outras atividades da cultura corporal, como danças e jogos, trabalhados de maneira livre e criativa. Ela apresenta vários objetivos. Sobre esses objetivos, analise as afirmativas a seguir. Assim como a questão anterior já perguntou sobre as ginásticas de condicionamento físico, entender características da ginástica geral também é super importante para as questões de concurso, como é o caso aqui. Então vamos para as alternativas. 1. Como objetivo, oportunizar a valorização do trabalho coletivo, sem deixar de valorizar a individualidade. Isso daqui foi tido como correto. Uma característica central da ginástica geral é pensar no coletivo, né? Não é competição e tem a característica realmente de interação muito forte. Benefícios gerais ao corpo, bom, né? Praticamente todas as práticas têm, tá correto, né? Aqui também. O sentido da sua prática vincula-se diretamente na escola ao ensino das técnicas corporais. Aqui tá errado. Dificilmente a gente vai ter como correto o foco nas técnicas corporais. E definitivamente a ginástica geral sim vai trabalhar com movimentos, mas não tem o enfoque na técnica. Então aqui, incorreto. E 4, quando praticada coletivamente, proporciona a integração e a socialização. Isso também é correto. Então, 1, 2 e 4 são as afirmativas corretas. É isso que a gente tem na letra E, gabarito dessa questão. Outra questão perguntando sobre um outro tipo de ginástica. As ginásticas de conscientização corporal podem ser definidas como atividades físicas que combinam movimentos lentos e suaves com exercícios de respiração para fortalecer integralidade corpo-mente, sendo hoje consideradas uma das formas de ginástica associadas ao currículo em educação física. Por quê? Porque está lá na BNCC. Sobre essas formas de ginástica, analise as afirmativas abaixo. 1. As ginásticas de conscientização corporal reúnem práticas que empregam movimentos suaves e lentos, exatamente o que já estava falando aqui, tal como a recorrência a posturas ou a conscientização de exercícios respiratórios voltados para a obtenção de uma melhor percepção sobre o próprio corpo. Isso está correto, é verdadeiro, um pouco entregue aqui, porque o próprio enunciado já trazia essa informação, e quando a gente fala conscientização corporal, a gente está falando de percepção sobre o próprio corpo. 2. Algumas dessas práticas que constituem esse grupo têm origem em práticas corporais milenares da cultura oriental. Esse também está correto, é uma característica importante de destaque, e assim como todas as outras frases que aparecem nessa questão, é o que está lá previsto lá na BNCC para explicar o que é ginástica de conscientização corporal. Terceiro, essas práticas podem ser denominadas de diferentes formas, como alternativas, introjetivas, introspectivas, suaves. Alguns exemplos são a biodança, a bioenergética, a eutonia, a antiginástica, o método Feldenkrais, a yoga, tai chi chuan, a ginástica chinesa, entre outros. Isso também é correto, isso também é exatamente igual que aparece lá na BNCC numa nota de rodapé da BNCC. Se você tiver interesse, pode se aprofundar, né, nesses exemplos, mas basicamente em concurso são citados e você precisa identificar que isso é conscientização corporal. Como qualquer forma de condicionamento físico, estas formas de ginástica seguiam por princípios do treinamento desportivo, como adaptação, interdependência, volume e intensidade e principalmente sobrecarga. Essa descrição aqui também está na BNCC, mas não para conscientização corporal, e sim para condicionamento físico. Então está falando sobre um tipo diferente de ginástica, que não é aquele que está sendo perguntado na questão. Então a gente tem que 1, 2 e 3 estavam corretos, o gabarito aqui é a letra D. Se você chegou até o final desse vídeo, primeiro, parabéns! E aí eu gostaria de destacar quais pontos têm sido fundamentais para você acertar nas questões. Primeiro, conhecer a forma como a BNCC fala de ginásticas, esses tipos de ginástica geral, de condicionamento físico e de conscientização corporal. Também quais são os anos em que a ginástica aparece. E quando a gente fala da parte mais esportivizada da ginástica, especialmente da ginástica artística, saber quais são os aparelhos para homens e para mulheres. Se você souber esses conteúdos, você tem chance de acertar muitas questões e pode ser a questão decisiva para sua aprovação. Esses conteúdos são importantes, mas existem outros que você também precisa dominar. Por isso que eu te convido a conhecer o método Potência para Aprovar. O link está aqui na descrição desse vídeo.